Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Dumont de Língua Portuguesa e Literatura com vocês para mais um aulão ao vivo aqui no Gabarito Enem. E hoje eu vou escolher um tema, na verdade escolhi 3 temas, os 3 estão ligados, né, são interligados uns com os outros, que é a polissemia, a ambiguidade e a redundância. E são temas muito pertinentes para escrita, para redação, mas também podem cair na prova objetiva. Cai não só no Enem, como em qualquer concurso vestibular. Então o aulão de hoje, ele é um aulão bem abrangente, tá? Ele não fica só limitado para o Enem, ele fica bem aberto para qualquer concurso, qualquer prova que você queira fazer e, evidentemente, para o Enem. Certo? Então vamos começar a desvendar esses nomes, o que é ambiguidade, o que é uma redundância, começando pela polissemia. E aí eu coloquei, além da polissemia, a homonímia, para a gente fazer um link com homonímia e a gente explica o que vem a ser a homonímia, tá? Mas vamos lá. A confusão entre polissemia e homonímia é bastante comum. Quando a mesma palavra apresenta vários significados, estamos na presença da polissemia. Por outro lado, quando 2 ou mais palavras com origem e significados distintos têm a mesma grafia e fonologia, estamos perante uma homonímia. Vamos traduzir isso para vocês, tá? Polissemia. A gente tem essa palavrinha aqui, ó, poli, né? Poli, vários, muitos, né? Então a gente tem, por exemplo, uma quadra poliesportiva. Seria uma quadra poliesportiva? Uma quadra em que podem ser realizados o quê? Várias modalidades esportivas, basquete, futebol, handball, enfim. Então, poli é vários, muito. Semia vem de significado, semia vem de uma palavra chamada semântica. A semântica é uma área de estudo da língua portuguesa que trabalha com os vários significados, trabalha com o significado das palavras, significado das expressões. A semântica é isso, trabalha com o significado, trabalha com essa interpretação. Então, seriam, ao pé da letra, vários significados que uma mesma palavra pode ter, certo? Já a homonímia, que é outra coisa, vem de homo. Homo é igual. Então, a gente tem a palavra homo de igual. E nímia, a gente pode meio que dizer relativo a nome, enfim, uma coisa assim. Então a gente tem alguma coisa igual. Quando a gente fala de palavra homonímia, deixa eu pegar aqui um espacinho para a gente trabalhar isso melhor. Quando eu tenho uma palavra homônima, ela tem subclassificações. Isso não interessa para a gente. Na verdade, esses conceitos a gente está só abrindo, né, a aula para a gente entender o que é, mas o que interessa mesmo é na prática, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas vamos para os conceitos. Quando eu tenho uma homonímia, uma palavra homônima, ela pode ser uma palavra que tenha a pronúncia igual, mas a escrita diferente, tá? Uma pronúncia igual. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Acender e acender. Esta palavrinha aqui, olha, aqui acontece um dígrafo, por isso que a gente fala de escrita e fonética, né, e fonologia. Essa palavra aqui a gente escreve com dígrafo, ou seja, 2 letras com um som. A gente não fala acender, a gente fala acender. Então, quando eu pronuncio essas 2 palavras, elas têm o mesmo som, acender. Ou seja, isso aqui é um exemplo de homonímia, tá? Não vou para a subclassificação, que é muito cansativo. Por quê? Acende, quando eu não tenho como distinguir essas palavras quando eu falo. O que significa uma ou outra, acender e acender? Você está pronunciando da mesma forma, a não ser que eu coloque dentro de um contexto, correto? Mas, escritas eu sei dizer que acender é acender a luz, acender a fogueira, acender alguma coisa, tacar fogo em alguma coisa, correto? Acender aqui tem o sentido com S, né? Com S aqui, com esse dígrafo, o sentido de subir.
né? Então, fulano ascendeu a um cargo, ascendeu a ladeira, é nesse sentido, correto? Muito bem. Então, a gente tem esse caso de homonímia, em que a gente tem a pronúncia igual e a gente difere na escrita. Tem um outro caso de homonímia, que é isso aqui, ó, diferente daquele. A escrita está igualzinha, né? Como é que eu vou diferenciar uma da outra se há uma diferença? Imaginemos que eu queira falar que seja do verbo torrar. Fazer um pão torrado. Então você o quê? Você torra. Torre o pão para mim. Então é como se houvesse aqui, ó, um agudo. Torre. Né? Torre o pão para mim. Agora que nessa aqui eu quero, por exemplo, exemplificar uma edificação. A torre do castelo, a torre, né, da igreja, enfim, a torre. Aqui esse O, ele é fechado. Então, eu na escrita eu não vou diferenciar, certo? Claro, contextualizando muito bem. Agora, na hora de pronunciar, eu tenho uma pronúncia diferente, de um O aberto, de um O fechado. Torre de torre. Também é um caso de homonímia. E existe um tipo de palavra que a gente chama de homonímia perfeita. O que seria uma homonímia perfeita? Ela é igualzinha na escrita e igualzinha na pronúncia. Manga, por exemplo, da camisa, e manga, o fruto da mangueira. Tem como diferenciar na escrita? Não. Tem como diferenciar na pronúncia? Não. Então a gente chama que ali é a homonímia perfeita. Certo? Então, eu tenho a homonímia, palavras homônimas, que são escritas de maneira diferente, mas tem a pronúncia igual. Tem outras que a gente escreve da mesma forma, entretanto, a pronúncia é diferente. E tem a homonímia perfeita, que se escreve de uma maneira igual e também se pronuncia da mesma maneira. Isso é uma homonímia, certo? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Continuar a aula, deixa eu apagar aqui, vai ficar legal. A gente não tem dificuldade de visualização. Vamos lá então. Muito bem. Esse slide nós já vimos. E aqui eu vou dar uma exemplificada. A gente falou bem de homonímia, para vocês perceberem a diferença de polissemia. Aí eu usei a manga, né, que é um caso de homonímia perfeita, para a gente ter esse exemplo. A palavra manga é um caso de homonímia. Ela pode significar uma fruta ou uma parte de uma camisa. Não é polissemia porque os diferentes significados para a palavra manga têm origens diferentes. E por isso alguns estudiosos mencionam que a palavra manga deveria ter mais do que uma entrada no dicionário, porque são coisas completamente distintas. Já a palavra letra é polissêmica. Letra pode significar o elemento básico do alfabeto, o texto de uma canção ou a caligrafia de um determinado indivíduo. Neste caso, os diferentes significados, então, estão interligados porque remetem para o mesmo conceito, o da escrita. Essa análise de polissemia e homonímia é uma análise bem detalhada, certo? Alguns escritores, você pega de repente um livro de ensino médio, ela não vai trazer, ela não vai diferenciar a polissemia da homonímia, né? Coisas que uma não depende da outra, que não tem diferenciação. Eu prefiro fazer essa diferenciação entre polissemia e homonímia assim, tá? E aí a gente tem uma outra galera dessa família. Antes de falar de ambiguidade, né, que a homonímia, ela na verdade ela faz parte de um grupo semântico também. A gente falou de homonímia, vamos chamar de palavra homônima. A gente tem a paronímia, parônimo. O que é parônimo? A gente viu, opa lá, a gente está falando feminino, parônima. Muito bem. O que é uma palavra parônima? A gente viu que a homonímia, a palavra homônima, ela tem alguma coisa de igual. Ou a pronúncia é igual, ou a escrita é igual, ou as duas coisas são iguais. Quando eu falo em parônimo, não.
vai ser diferente tanto a escrita quanto a pronúncia. O que acontece é uma semelhança. E que muitas vezes a gente se confunde no significado na hora de escrever. Vocês querem ver? Olha, comprimento e cumprimento. Olha como são próximas, comprimento e cumprimento. Sendo que a gente sabe que há uma diferenciação aqui, não é? O comprimento, né? Comprimento é uma medida, não é isso? Metro, centímetro, enfim. E o cumprimento é uma saudação, cumprimentar alguém. Então a gente vê que são próximas na escrita e na pronúncia, porém têm significados diferentes. Tem tantas palavras, né? Os clássicos de seção, né? Concerto, cela. Cela com C, cela com S. Cela é um quarto pequeno com C, né? Um quarto pequeno, pode ser também relacionado à prisão, né? Mas a cela basicamente é um quarto pequeno e a cela com S, basicamente também é a cela do cavalo, de selar o cavalo, aquele objeto, aquele instrumento que você vai selar para poder montar o cavalo, não é isso? Então, esses são alguns exemplos de parônima. Parônima e homônima. Também faz da família, essa é mais fácil, vocês conhecem com certeza, tá? Que é sinonímia, sinônimo, e a antonímia, que é o antônimo, né? Antônimo. Ora, no sinônimo a gente já sabe que são palavras com significados semelhantes, né? É bonito, é semelhante a belo. Já o antônimo, ele é o oposto. Nem todas as palavras são possíveis ser antônimas, ou seja, contrários. Então a gente tem, por exemplo, bonito e feio. Agora, a gente tem que ver que a antonímia, como a sinonímia, ela não é perfeita, ela é uma coisa muito próxima, são significados semelhantes. A boa definição para um e para outro são palavras com significados semelhantes, palavras com significados opostos semelhantes, tá? Por exemplo, a gente pode falar que feio é, de certa forma, sinônimo de horrível. Feio, sinônimo de horrível, né? Bonito é sinônimo de feio e bonito bonito é antônimo de feio, mas dizer que bonito é antônimo de horrível, tá, mas não é muito bem. Sabe por quê? Se eu pegar o significado de feio, né, na sua origem, o que é feio, né, e pegar o significado de horrível, são coisas diferentes, tá? Lá bem na estrutura da palavra, na origem, é diferente. Feio funciona bem como oposto de bonito, né? Pessoa que esse feio pode ser não necessariamente fisicamente, e a feiura, tanto quanto a questão da beleza, ela é subjetiva. O que é feio para um pode ser que não seja para outro. Eu acho uma camisa verde feia, uma outra pessoa acha bonita, muito bem. Mas quando eu falo horrível, a palavra horrível quer dizer aquilo ou aquele que provoca horror. Não necessariamente uma pessoa feia ou algo feio vai te provocar horror. Na verdade, na maioria das vezes, não. É feio, ponto. Você fala, nossa, você está horrorosa. É que a gente dá sim. A gente acaba usando outro campo de significado. Mas horrorosa, a princípio, é a pessoa que me causa horror. Horror é ter até medo, não é? Então, a gente vê que não é perfeito. Não é por isso que a gente diz semelhante, tá? Significados opostos, semelhantes, ou significados opostos, significados opostos aproximados, ou significados semelhantes, tá? Mas igual, a gente não deve ter esse conceito. Então, quando eu sei o antônimo, o sinônimo, isso me facilita na hora da escrita. Poxa, eu não sei como escreve determinada palavra, então, através do conhecimento de sinônimo, eu consigo trocar a palavra. Pô, essa aqui eu tenho certeza como se escreve. E os seus antônimos também, até para você não escrever
de maneira tumultuada e de maneira que não fique bem claro aquilo que você está querendo explicar. Uma aguinha, com licença. Lembrando do nosso curso intensivo completaço, com todas as disciplinas, com consulta até o dia da prova. Né? Eu, por exemplo, de língua portuguesa, tenho quase 200 questões comentadas, questões de exames anteriores do Enem. Tem um módulo de redação bacana pra caramba. Tem que dar direito a 4 correções que eu vou estar corrigindo pessoalmente, mandando feedback para vocês, tá? Então, todo esse pacotão para você arrebentar na prova do Enem por apenas R$ 12,990. Então, é realmente uma promoção imperdível. Você pode acessar o gabaritoenem.com ou você também pode, através da nossa fanpage, que é o Enem Te Conto, pegar todos os caminhos para assinar teu pacote. Vamos agora para a ambiguidade. Vamos entender isso aqui, que é um processo que a gente vê muito, até em texto de gente bacana aí, escrevendo de forma ambígua. A ambiguidade ou anfibologia é o nome dado dentro da linguística, na língua portuguesa, à duplicidade de sentidos, onde alguns termos, expressões, sentenças apresentam mais de uma acepção ou entendimento possível. Em outras palavras, ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido da frase. Apesar de ser um recurso assentável dentro da língua poética ou literária, deve ser, na maioria das vezes, evitado em construções textuais de caráter técnico, informativo ou pragmático. Ou seja, qual é a modalidade de redação do Enem? Dissertação argumentativa. Pode haver ambiguidade? Não. Não pode. A ambiguidade, ela é considerada, quer dizer, vamos até estabelecer alguns critérios, tá? Aqui fala que a ambiguidade pode ser usada como figura na linguagem e tal. Sim, pode. Alguns escritores, eu gosto sempre de citar porque há divergência de alguns escritores, eles gostam de dividir ambiguidade e duplo sentido. Tá? Então, o que a gente diz, o que diz aqui no texto que é ambiguidade, eu trabalho também dessa forma com ambiguidade, para alguns autores vão dizer que é o duplo sentido, né? Como assim? A ambiguidade seria um erro, um vício de linguagem, ao qual o camarada escreveu e não percebeu que o texto ficou ambíguo, que deu margem a uma interpretação que não é a desejada por ele, beleza? E o duplo sentido é algo intencional. Eu fiz aquela criação para dar margem a 2 interpretações possíveis de propósito, fiz porque quis. Então ali fica caracterizado o duplo sentido, tá? Então é importante trazer essas definições para vocês. Mas vamos trabalhar com tudo sendo ambiguidade, correto? Então vamos lá. A inadequação, ou a má colocação de elementos como pronomes, adjuntos adverbiais, expressões e mesmo enunciados inteiros podem acarretar duplo sentido, comprometendo a clareza do texto. Então, já está falando como ambiguidade é igual a duplo sentido e não há diferença, certo? Na publicidade, observamos o uso e o abuso da linguagem plurissignificante. Quando a gente fala essa plurissignificação, é exatamente trabalhar com a polissemia. Plurissignificação é quase a mesma coisa que polissemia, tá? É trabalhar com os vários significados que a palavra tem. Pluri de plural, vários também. Ou mais, né? Por meio de trocadilhos e jogos de palavras, provocando chamar a atenção do interlocutor para a mensagem. Vou trazer alguns exemplos para vocês verem aqui. Caso o autor não se julgue preparado para utilizar corretamente a ambiguidade, é preferível uma linguagem mais objetiva, com vocábulos ou expressões que sejam mais adequadas às finalidades requeridas. Então, a gente está falando de ambiguidade, para a gente entender a ambiguidade, para a gente, na prova, ter uma questão relativa à ambiguidade no Enem já caiu, a gente entender como é que é esse processo, mas na hora da minha dissertação eu vou evitá-la. Na hora do meu rascunho, depois de lê-lo, na hora de lê-lo, eu vou, isso aqui está dando margem a 2 interpretações, não é legal, é ambiguidade, eu perderei pontos por conta disso. Então, muita atenção. Alguns tipos comuns de ambiguidade enquanto vício de linguagem, não aquela ambiguidade intencional para enriquecer um texto poético, para fazer uma propaganda, tá? Os tipos mais comuns de ambiguidade,
como vício de linguagem são o uso indevido de um pronome possessivo, o pronome de posse, o meu, o minha, o nosso, o tua, o vosso. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Aqui o pronome possessivo, seu. E aí, qual quarto? O da mãe ou da filha? O texto é ambíguo porque esse pronome aí não está esclarecendo bem, está criando ambiguidade. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Pediu à filha para arrumar o quê? O quarto da própria filha ou o quarto da mãe? Bem, melhor seria a mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. O próprio quarto, o quarto da filha. Pode haver também, olha, vi João andando com seu carro. Como é que a gente vai saber? O carro em questão pode ser do próprio João ou da pessoa a quem a mensagem foi dirigida. João andando com seu próprio carro ou com seu carro, não é? Muito bem. Vi João andando com o carro do Pedro. Aí está bem claro, não é o carro do João, é o carro de uma outra pessoa, de um terceiro. Vamos seguindo. A colocação inadequada das palavras. Ó, a criança feliz foi ao parque. A criança ficou feliz ao chegar no parque ou estava assim antes? Então a gente pode eliminar. Às vezes a ambiguidade ela é eliminada de maneira muito simples, com uma simples vírgula, com alguma inversão. Feliz, vírgula. A criança foi ao parque. Não é? Eliminamos a ambiguidade. Uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Olha só, a estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. Quem estudava enfermagem? A garota, o estudante, perdão, ou o garoto, né? Que, a integrante aqui, né? Que, o pronome relativo. Né? Como é que eu vou distinguir aqui o pronome relativo? Qual ou em conjunção que? Não sei. A estudante de enfermagem falou com o garoto ou a estudante falou com o garoto do curso de enfermagem, né? Repetindo, a estudante de enfermagem falou com o garoto ou a estudante falou com o garoto do curso de enfermagem. O texto está ambíguo, tá? A gente não tem como. O uso indevido de formas nominais. A moça reconheceu a amiga frequentando a academia. Quem estava na academia? A moça ou a amiga? Né? Não dá para a gente distinguir ali. A moça reconheceu a moça reconheceu a amiga que estava frequentando a academia ou a moça na academia reconheceu a amiga. O uso incorreto de algumas comparações. São mal feitas. Na década de 70, os jogadores do Vasco não levavam os treinos a sério, como acontecia no Cruzeiro. Então, olha só, repetindo, na década de 70, os jogadores do Vasco não levavam os treinos a sério, como acontecia no Cruzeiro. Não dá para saber se os jogadores do Vasco não levavam os treinos, igual acontecia no Cruzeiro, ou se eles não levavam os treinos a sério, ao contrário do que acontecia no Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro levava-se a sério. Então, nesse texto aqui, a gente não consegue distinguir isso. Às vezes, em textos jornalísticos, numa notícia, numa reportagem, o camarada que deveria ter um cuidado, consegue escrever de forma ambígua. O uso indevido da preposição de entre os substantivos. Onde está a cadela da sua mãe? Né? Isso é um clássico erro que soa mal, né? Pega mal. Onde está a cadela da sua mãe? A gente parte do princípio mais básico que não seja de forma pejorativa a frase, né? Não seja uma ofensa à mãe, que seja o animal, mas ficou ambíguo, ficou esquisito. Aqui não se sabe se é atribuído um adjetivo pejorativo, né? O cadela, dado à irmã, ou se trata de um animal. Eu falei a mãe, que sempre fala a mãe, mas na verdade era a irmã. Lá no mesmo, a cadela da sua irmã, a cadela da sua mãe, né? Não vai fazer diferença. O substantivo mãe ou irmã não muda aí um enredo do samba. E se vocês quiserem mandar, sempre ressalto, quiserem mandar uma questão, tirar alguma dúvida, ou que eu mande um alô aí pra galera, que eu sei que a galera de todo o Brasil tá assistindo a gente, vocês fiquem à vontade, é só ir do Enem Te Conto, na nossa fanpage Enem Te Conto, e enviar que logo após o intervalo, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho, logo após o intervalo a gente responde as questões e manda o alô.
tá? E a redundância. O que seria a redundância? A redundância, ela ocorre quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo anterior expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No dia a dia, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são inadequadas. A redundância, ela não leva a um fator chamado pleonasmo, né? Redundância, pleonasmo. E o pleonasmo tem dois caminhos a serem seguidos. Eu posso ter um pleonasmo que é um vício de linguagem. E aí, esse vício de linguagem eu tenho que combatê-lo. Ou pode ser um recurso estilístico, e aí ele é uma figura de linguagem. E aí, saber distinguir essa redundância, esse pleonasmo, dentro dos seus distintos contextos, correto? Ora, eu falar, né? Eu pronunciar certas expressões como subir para cima, descer para baixo, isso é hemorragia de sangue, tudo isso é um pleonasmo vicioso, um vício de linguagem que é entrar para dentro, sair para fora, são expressões que nós devemos o quê? Evitá-las. É erro, é vício, é feio, tá? Agora, eu conto recurso de figura, quando um recurso estilístico dá a trabalhar com os possíveis significados que a gente pode atingir dentro de um poema, por exemplo, não há problema algum. A vida em que eu vivia era trágica, porém solene. A vida em que eu vivia. Ora, se é vida, obviamente se vivia. Mas dentro desse contexto, essa redundância, né, porque acaba sendo algo redundante, essa repetição, ela se faz presente e necessária por opção de quem escreveu para dar ênfase a essa questão de vida e estar vivo. Então, aí, neste caso, eu não tenho vício de linguagem, que não é legal, e tenho uma figura de linguagem. Só o que a gente vai estar tratando mais hoje é a questão de não cometer o erro da redundância. Não cometer o erro da redundância, aí eu estou inserido no vício de linguagem. É isso que a gente vai estar se aprimorando daqui a pouquinho. Então, a gente agora vai dar uma pequena pausa. Vou terminar de beber minha aguinha, vou ali fora, né, dar uma olhada se tem alguma questão para responder para vocês, um alô para mandar. E já já a gente retorna, continuando com esse papo maneiro, esse papo esperto sobre redundância, ambiguidade, polissemia. Certo? Até já! Fala, moçada, cabeças pensantes, estamos de volta aqui. E tem umas dúvidas de uns dois, um amigo e uma amiga, que assim, não deu tempo nessa primeira parte resolver uns exercícios que eu vou estar resolvendo agora. Talvez após a resolução desse exercício aqui, talvez não aparecesse essas dúvidas, ou pelo menos especificamente a dúvida de uma amiga. Mas, enfim, vamos lá. Carolina Soares, do Paraná, um beijo para Carol, um abraço para todo mundo lá do Paraná. Faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre polissemia e a ambiguidade? Carol, polissemia é a quantidade de significados diferentes que pode ter uma palavra. Então, isso é legal, né? Como eu dei o exemplo da letra. Ele escreveu uma letra, pode ser a letra de uma música, eu posso estar falando que a letra dele é feia, né? A palavra letra, ó, letra de música, uma coisa, letra dele é feia, a caligrafia, ou qual é a 10ª letra do alfabeto, então a letra mesmo contida no alfabeto. Isso é uma polissemia. Ambiguidade já é um erro, tá? Você escreve alguma coisa e deu margem a duas interpretações, ou melhor, eu queria escrever dando uma interpretação, certo? Mas aí, da maneira que foi escrita, deu margem a mais de uma interpretação, certo? Então, aí eu tenho uma ambiguidade. Vou fazer exercício de ambiguidade já, você vai ver isso na prática. E o Renan Pereira, do Rio de Janeiro, Renan, aquele abraço para todo mundo do Rio, da minha cidade, do meu estado, ele faz a seguinte pergunta, que é uma pergunta bem legal.
A frase sinto dores de cabeça, tem sentido polissêmico? A questão da polissemia, dos vários significados, eu não sei se vai muito para esse lado, a frase polissêmica, tá? De repente sim, mas vamos lá. O que gera aqui, Renan, o que pode ser gerador disso aqui é a preposição de. Então, assim, a gente já nós temos expressões do nosso dia a dia, da nossa fala, que são totalmente aceitas, estão aí no nosso dia a dia, funciona bem, a gente não precisa ficar com medo de usá-las. Então, sentir dor de cabeça, dor de garganta, dor de ouvido. Mas olha interessante, você fala dor de olho ou dor de olhos. Não, você fala dor nos olhos. Hoje eu estou com dor nos olhos. Você fala dor da língua, não, você fala dor na língua. Olha só. Né? Então, na verdade, se a gente for por um puritanismo na hora de falar, era preferível que fosse dores na cabeça. Eu tenho dores na cabeça, eu tenho dores no ouvido, porque a expressão, a preposição em, vai mostrar a origem. A origem é em aonde? Na cabeça, no ouvido. Então, o de aqui, ele, no nosso dia a dia, sem puritanismo, bacana, tem dor de cabeça, mas dentro de um rigor maior, preferível, né, seria dor na cabeça. Beleza? Então, vamos seguindo o fluxo, tem muita coisa que eu quero falar ainda. Então, como eu tinha parado em redundância, vou trazer algumas redundâncias para vocês verem, que é a repetição de algo que já é óbvio, que é desnecessário. Eu e minha irmã repartimos o chocolate em metades iguais. Ora, dividir algo pela metade, as duas partes só podem ser iguais. Se há uma divisão pela metade, 4. Você vai dividir por 2, né? Dividir por 2, 4, vai dar 2. Vou pela metade de 4, 2 e 2. 2 é igual a 2. Metades são iguais sempre. O casal encarou de frente todas as acusações. Olha uma outra redundância. Seria possível que eles encarassem de trás? Claro que não. Só se encara alguém cara a cara, frente a frente. Então, encarou de frente também é uma redundância. Adoro tomar canja de galinha. Isso é comum a gente falar, canja de galinha, canja de galinha. Gente, eu desconheço qualquer outro tipo de canja. Se é canja que você toma, só pode ser de galinha. Então, só se toma canja de galinha. Então, é redundante falar, vou tomar uma canja de galinha. Certo? Seguindo. O Estado exportou para fora menos calçados este ano. E como poderia fazer para exportar para dentro? Exportar é sempre para fora e importar para dentro, né? Então, a gente só pode exportar para fora do país e nunca para dentro dele. Quando amanheceu o dia, o sol brilhava forte. Você já viu amanhecer à noite? Impossível. O amanhecer só pode ser o dia, o anoitecer só pode ser a noite. Pior que são algumas redundâncias, né, que a gente se descuida e fala no dia a dia. Nossa, amanheceu um dia lindo. Amanheceu o dia, só pode ser, né? Então, vamos com calma. Tiradentes teve sua cabeça decapitada. Ora, alguém já viu um pé ser decapitado? Decapitação só existe da cabeça. Tiradentes, então, foi decapitado. Obviamente que decapitado só pode ser da cabeça, né? Cabeçudo. Perigo. A árvore ameaça cair em Praça do Jardim Independência. Isso aqui foi o Jornal Integração, de alguns minutos. Então, estou mostrando para vocês que isso acontece em textos comuns. A pessoa, às vezes, comete a ambiguidade, né? Aqui, no caso, vou mostrar para vocês uma ambiguidade sem perceber. Vamos lá. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tono Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado
por um raio, e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. Abre aspas, o perigo são as crianças que brincam no local, fecha aspas, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. Aí eu peguei essa frase em aspas e mostrar para vocês aqui a ambiguidade. O perigo são as crianças que brincam no local. Muito estranho, né? Perigo são as crianças que brincam no local. Então, obviamente, que contextualizando, a gente até consegue perceber que o perigo deve ser a questão da árvore, né? Porque as crianças ficam ali brincando no local, uma árvore daquela cair, etc., e machucar a criança. Perfeito. Mas aqui, eu não sei, de repente, será que o perigo para a árvore são as crianças que brincam no local? Olha a ambiguidade aí, né? Então, esse texto, essa frase do texto está mal construída, ela está ambígua, né? E quis mostrar para vocês isso num texto, né, de jornal. Olha outra aqui, ó. Vendo carne aos fregueses sem pelanca. Vendo carne aos fregueses sem pelanca. Bem, ele vende carne sem pelanca para os fregueses, né? Aos fregueses, ou ele vende carne só para os fregueses que não têm pelanca, né? Obviamente que a gente vamos lá, não sei se o termo mais adequado é o bom senso, mas vamos lá, vamos usar esse termo por enquanto. Pelo bom senso, eu acredito que eles vendam a carne sem pelancas para os fregueses, mas o texto está ambíguo. Então, vamos lá, vamos escrever esse texto sem ambiguidade. Vendo, como é fácil, vendo carne sem pelancas aos fregueses. Viu como é fácil? Só troquei aqui essa partezinha aqui, vendo carne sem pelancas aos fregueses. Então, eu eliminei aqui a ambiguidade, só trocando, né? Peguei o pelanca, tirei no final e joguei aqui ao lado de carne, já mato a minha ambiguidade. Então, ali é um exemplo de um texto que foi mal construído, que gera a ambiguidade. E a gente precisa evitar essa ambiguidade, tá? Isso não pode ter num texto, ainda mais na nossa redação do Enem. Com licença por mais uma aguinha. E vamos seguir. Aqui eu trouxe alguns exemplos de placa, não sei se isso é verdadeiro, mas que é curioso, né? Aqui está um salão acho que é uma barbearia, porque tem um homem numa cadeira bem tradicional. Corto cabelo e pinto, né? Obviamente que esse contexto aqui, ele deveria ser, eu acredito que seja corto e pinto cabelo, né? Seria melhor assim para não gerar a ambiguidade. Corto e pinto cabelo, porque corto cabelo e pinto é meio complicado, né? Principalmente para os homens. Então, nós devemos passar bem distantes desse salão. Eu, por exemplo, passo batido. Encha seu filho de bolacha. Aqui é aquele exemplo que a propaganda se faz da ambiguidade, e aí se a gente faz a distinção de ambiguidade e duplo sentido, aqui a gente tem o duplo sentido, né? Encha seu filho de bolacha. Eu sei que a gente está falando para vários lugares do Brasil, e, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a palavra bolacha, ela tem mais o significado de tapa, né? De bater, de uma coisa assim, mais de um tapa, de uma bolacha, é mais por ali. Em São Paulo, né? Aqui o bolacha pra gente aqui no Rio, a gente quase não usa esse termo. A gente sabe que bolacha pode ser sim o biscoito. Biscoito, aqui a gente usa muito, a gente usa mais a palavra biscoito, tá? Mas aí ele trouxe para encha seu filho de bolacha. Nossa, que isso? Alguém tá incentivando a bater no filho. Mas já que a gente vê que é uma propaganda do biscoito Bono da Nestlé.
Eu não estou vendo merchandising não, tá? Mas só para mostrar para vocês como é interessante esse jogo ambíguo quando ele é proposital. Como se busca realmente o duplo sentido para causar impacto, né? Causa, pô, não, olha só, deixa seu filho de bolacha. Não. Isso causa um impacto. A ideia é exatamente essa, impactar aquele que esteja vendo. Mais alguma. Isso aqui é ótimo, não sei se aqui no Rio de Janeiro tem essa empresa que é a Sinaf, que é uma empresa de pacote funerário, né? Então, eu não sei se Brasil afora tem, mas aqui no Rio de Janeiro é uma empresa de pacote funerário, né? Assistência funeral. Então, isso aqui eles colocam os outdoors pela cidade, né? E são muito sacados, são muito curiosos. Olha só, nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Óbvio, né? O cliente morreu, não vai voltar nunca para reclamar. Cremação, uma novidade quentinha do Sinaf. Ora, eles estavam iniciando com pacote de cremação, então uma novidade quentinha do Sinaf. Eles têm propagandas muito engraçadas, muito sacadas, mexendo com essa ambiguidade proposital. Aqui, como efeito de causar impacto, como um recurso de propaganda, é perfeito, é divertidíssimo, inclusive. Né? Isso aqui é uma questão do Enem, que mostra a ambiguidade. Fiz questão de trazer a questão do Enem para vocês verem que não é só para a prova discursiva, para a redação, é também para uma prova objetiva. Então aqui que aparece ali uma ambiguidade mesmo, tá? Não tem nenhum intuito de ser duplo sentido, causar não. Foi realmente um erro de quem redigiu o texto. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ser evitado com a seguinte redação. Então, vamos entender primeiro qual é a ambiguidade aqui, o duplo sentido que possa provocar. Campanha contra a violência. Então, vamos imaginar que o Estado está violento, então o governo está fazendo uma campanha contra a violência. Certo? Agora, a campanha contra a violência do Estado, campanha contra a violência do governo do Estado, parece o quê? Que é uma campanha em que o governo é violento, né? Violência do governo do Estado. Violência do governo do Estado dá a impressão que o governo é violento. Então, há uma campanha para combater a violência do governo. Obviamente que esse texto é, a princípio, o quê? A campanha contra a violência, o governo do Estado está buscando fazer uma campanha para combater a violência, certo? Muito bem. Então, qual seria a opção que nós teríamos esse texto bem redigido? Na letra A, campanha contra o governo do Estado e a violência entra em nova fase. B, a violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha. C, campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. D, a violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase. Ou campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Eu acho que é fácil a gente entender que a letra E, campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Aí sim, eu tenho um texto que não dá margem a outra interpretação, ele não é mais ambíguo, ele aí está direto dando margem a uma única interpretação. Legal? Isso é questão de Enem. Aí eu fiz um pequeno exercício aqui pra gente, retirar alguns elementos que são de redundância ou que estejam supérfluos, que estejam demais na frase, certo? Beber mais uma aguinha. Então a gente vai aqui rapidinho tentar os fazer juntos aqui, né? Escreva as frases abaixo retirando os termos redundantes ou supérfluos. Segundo minha opinião, penso que aquela herança deve ser dividida igualmente em duas metades entre os dois filhos herdeiros. Repetindo, segundo minha opinião, penso que aquela herança deve ser dividida
igualmente entre duas metades entre os dois filhos herdeiros. Ora, o que a gente pode ver aqui? Que já tem elementos supérfluos e redundantes. Aquela herança deve ser dividida igualmente entre os herdeiros. A gente não precisa falar dos filhos herdeiros. Os herdeiros, se é dividido igualmente, já obviamente que as duas metades são desnecessárias. E segundo a minha opinião, penso que também é um termo supérfluo. Então, olha como a gente simplificou e tirou as redundâncias ali que estavam soando mal. Sinceramente, para ser franco, é melhor começar o trabalho agora do que adiar para depois. É fácil perceber ali já algumas redundâncias. É melhor começar o trabalho agora do que adiá-lo. Adiar para depois, se é adiar, só pode ser para depois, não para agora. Então, a gente aqui elimina a redundância. E, sinceramente, para ser franco, até eu eliminei isso, né? É melhor começar o trabalho agora do que adiá-lo, mas se eu quisesse usava sinceramente, ou para ser franco, não, jamais os dois. Jamais os dois. Isso está supérfluo, correto? Seguindo, na volta das férias, tivemos uma surpresa inesperada. O caso das provas desaparecidas chegara a seu desenlace final. Quais seriam as redundâncias, né? A redundância aqui, olha, surpresa inesperada. Se é surpresa, ela é inesperada. Se é uma coisa esperada, ela deixa de ser surpresa, né? Festa surpresa é porque eu não esperava ver uma festa para mim, né? Se eu sei que tem uma festa, ela não é surpresa, ela deixa de ser surpresa. Então, a surpresa inesperada. Prova desaparecida chegar a seu desenlace final. Ora, se eu conseguir desenlaçar, é porque eu consegui finalizar. Então, desenlace final, um desses elementos está repetitivo, causando a redundância. Na volta das férias, tivemos uma surpresa. O caso das provas desaparecidas chegar a seu final. Então, eu eliminei o desenlace e eliminei o inesperada. Então, vocês estão vendo que esses detalhezinhos, às vezes, a gente escreve. Está escrevendo lá e vai. A gente fica, depois de uma leitura mais atenta, e vê, nossa, isso está redundante. Se está redundante, elimine um desses termos, correto? Aqui eu coloquei um exemplo, são dois exemplos que eu vou mostrar para vocês de redundância, né? Proibido barulho sonoro após as 22 horas. Um barulho que não seja sonoro, eu desconheço. Se é barulho, é perceptível o som, logo é um barulho sonoro. Então certamente este texto está redundante. E não está uma redundância para que, não é um pleonasmo enquanto uma figura para dar ênfase, não. É uma redundância enquanto vício, um erro grave. Tem também essa que eu gostei, essa aqui eu achei muito engraçado, porque, tudo bem, você pode até falar, mas poxa, Cláudio, né? Vamos ler primeiro. Lan house com internet logo à frente. Ah, mas pô, o cara de repente vai para a lan house. Não, esse cara, a lan house, qual é o pré-requisito de uma lan house? Que ela tenha internet, porque a pessoa geralmente vai ali ou por uma urgência ou por não ter o computador em casa, quer consultar alguma coisa através da internet. Então, lan house com internet é redundante. Se é lan house, obviamente eu parto do pressuposto que o cara quer jogar, precisa ter a internet. E a última que, assim, eu achei a mais grave, é uma propaganda de uma escola, uma lição de aprendizagem para toda a sua vida. Ora, se é uma lição, só pode trazer aprendizagem. Então, assim, uma escola fazendo uma propaganda dessa, ui, que grave. Então é com essa lição que eu termino a aula de hoje. Espero ter ajudado aí vocês nessa caminhada do Enem. A gente se vê em breve em outros encontros. Essa semana com mais aulas ao vivo com meus amigos. Não esquecendo do nosso curso intensivo completo por apenas R$ 12,990, com acesso até o dia da prova e 4 redações para serem corrigidas. Correto? Um grande abraço, uma boa noite para vocês todos do Brasil e até breve.